E aí, Yara, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, vamos dar aí uns 2 minutinhos aí, o pessoal vai percebendo aí, vai Tá entrando. bom, combinado. Mas a diferença aí do meu quarto tem pro seu, ó, Pois é, tô aqui no pomar para fazer o call da caramba, forma mais tranquila possível. ah, mas que bom, vamos lá. O pessoal tá entrando aí, já estamos aí com umas 30 pessoas. Mas esse não socorre. Que legal. Eu quero jogar Não, socorro. filha, a mamãe vai participar da reunião agora. Não, deixa aí. Ó o tio, dá oi pra ele. Tá, tchau, ó. Com o dedo no nariz, E não, né, aí? ô? Ó, Deus me livre. Não, ela tava brincando de passar batom, tá toda suja. tá. Vai lá, chama a tia Simone pra ela cuidar de você. Não. Tudo certo aí? Tudo bem, acho que a tia Simone já vem aqui buscar. Não. Não. Pronto, tudo certo. Vamos lá, então. Beleza, então vamos começar? Vamos lá. Então, e aí, pessoal, tudo bem? Aqui vamos começar hoje aqui mais uma live aqui do Data Privacy Brasil, que já tem virado comum aqui todas as sextas-feiras, meio-dia, a gente poderia ter algum bate-papo sobre algum tema ligado à privacidade, proteção de dados e à tecnologia e sociedade. Tá? Hoje é um dia especial, né? Hoje é feriado em tese, mas hoje acho que até uma das questões trabalhistas que a gente pode até falar aqui, mas todo dia praticamente parece ser feriado. Eu, pelo menos, estou trabalhando normal, tá? Então não tem diferença. E hoje o nosso assunto é para poder falar exatamente do contexto entre privacidade e proteção de dados e a esfera trabalhista, interesses trabalhistas. Então, para poder falar sobre isso, nós convidamos uma querida amiga aqui, a Yara. A Yara é do Baixa da Luz Advogados. Ela é advogada responsável pela área trabalhista lá. E a gente vai poder comentar algumas das questões aí sobre geral, sobre privacidade no ambiente de trabalho e também já entrando em algumas questões ligadas a esse tempo de coronavírus, esse tempo de Covid, para poder entrar em alguns questionamentos. Mas aí eu queria que, antes de tudo, que a Yara pudesse dar um oi para a galera, pudesse se apresentar, e agradecendo também aqui, porque não só hoje é feriado, como a Yara me disse que hoje é aniversário da filhinha dela, da filhinha, é filha ou sobrinha? A filha, né? A Minha filha. filha, a mais velha. Nossa, é aniversário da filha dela e ela tá no sítio em Boituva, fazendo inveja para quem tá aqui em São Paulo, apesar desse dia bonito aqui fora, presa dentro de casa, tá? E aí ela vai poder comentar. Yara, por favor. Obrigada pelo convite, Renato. Quero agradecer aqui a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem vivido aí, né, com os nossos clientes, não só na esfera trabalhista, mas também nesse impasse aí em relação à proteção de dados. Realmente estou aqui em Boituva nesse feriado, nessa sexta-feira santa, no aniversário de 4 anos da minha filhinha. E para mim é um prazer estar aqui com você e acolhendo o seu convite. Obrigada. Legal, Yara, legal, muito bom. Bem, eu vou começar logo aqui para colocar fogo no parquinho, tá? Para a galera que está nos assistindo aí. Vamos lá. Coronavírus. Então, a gente tem toda essa questão de pandemia, a gente tem as pessoas que estão, sim, pessoas que podem ficar em quarentena, que podem trabalhar de casa, inclusive, mas tem algumas pessoas, alguns trabalhadores que fazem parte dos serviços essenciais, pelo menos onde tem um decreto que determina que alguns serviços essenciais podem funcionar, que ainda tem que ir para o trabalho. Então, nós temos aí desde pessoas que vão para supermercado, construção civil, que estão até mesmo serviços de segurança, saúde, entre outros, algum de transporte. Primeira pergunta que eu queria colocar para você: pode o empregador
submeter os colaboradores, obrigar os colaboradores, os empregados, a fazer exame, para ver exames mesmo de saúde. Já que a gente está falando de dados pessoais, o exame, ele é considerado informação pessoal, né? Então, e que pode estar dentro da esfera da privacidade da pessoa. A pergunta é, pode ele, então, obrigar a pessoa, condicionar a entrada da pessoa no ambiente de trabalho à realização desses exames? Eu queria saber a sua opinião por isso, por favor. Claro, claro. A princípio, não. O empregador não pode obrigar o empregado a participar ou se submeter a qualquer tipo de exame médico. Até tem a lei do coronavírus, né, que é de fevereiro agora, desse ano de 2020, que fala que essa determinação compete ao Ministério da Saúde ou à Organização da Saúde. Então, se a pessoa trabalha num hospital, sim, porque ela pode contaminar outras pessoas e até outros pacientes. Mas o que a gente tem visto é que para as empresas, ou para os empregados que lidam diretamente com o público, tem sim um precedente de que é possível fazer esse exame, mas esse exame tem que observar alguns critérios muito específicos. O primeiro deles é realmente a privacidade do empregado. Então, o empregado, se for submetido a qualquer exame, o que é mais comum e que, de alguma forma, respeita esse tipo de privacidade, é a aferição de temperatura, não é nenhum tipo de exame invasivo. Então, nesse caso, o empregador submeteria ou solicitaria para o empregado participar desse exame numa sala separada das outras pessoas, de preferência por um médico do trabalho e não por qualquer um, porque o médico, enfim, ele tem o dever de sigilo. E aí, com a aferição da temperatura, se for constatado que ela está com febre ou que tem suspeita de coronavírus, mais uma vez a privacidade tem que ser preservada e as informações não podem ser circuladas. Então, não pode ser divulgado o nome do empregado, por exemplo, contaminado. Então, sim, é possível, quando tiver risco para os outros colaboradores, né, e para o público, quando tiver um grau de transmissão, né, de convívio muito alto. Então, que as pessoas trabalham muito perto uma da outra, ou tem atendimento ao público, como no caso do supermercado, por exemplo. Legal, legal. Mas vamos lá, vou estressar um pouco ainda. Eu sou o tipo de cara, eu sou o chato da proteção de dados. Então, por exemplo, quando eu chego num prédio e pedem para tirar foto, eu não deixo. Eu pergunto, por que você precisa tirar minha foto? Eu não deixo. Nunca deixo, sou chato. Eu não dou meus dados em hotel. O hotel pede, eu falo, só dou meu dado que é o obrigatório. Tá? Eu sou chato. Então, quase uma vez me deixavam ficar em hotel. Por que eu trago isso? Duas questões. Pode o empregado ele simplesmente dizer, olha, o empregador vai chegar, vou fazer o exame, tem a maquininha lá, o exame de temperatura, vou medir essas temperaturas. Isso. E aí o cara vai lá e diz, olha, não quero me submeter a isso. Primeira pergunta é, pode o empregado se negar? E segundo, caso ele se negue, o que é que pode ser feito? Quais são as eventuais consequências ou melhores práticas com relação a isso? Tá, hoje, né, considerando a transmissibilidade desse coronavírus, na verdade o interesse coletivo ele se sobrepõe sobre o interesse individual. Então, se ele se nega a fazer, o empregador pode mandar ele para casa e de alguma forma dar algum tipo de licença remunerada ou dar férias, enfim, porque ele não pode colocar outras pessoas em perigo e em detrimento de uma pessoa que não quis submeter a esse exame. E aí, se essa pessoa tiver eventualmente suspeitas reais de contaminação, o ideal é que as autoridades sejam informadas para que aí sim o Ministério da Saúde ou uma organização médica obrigue ele a fazer. Agora, o empregador não tem essa competência de obrigar ele a participar desse exame e para aferir a temperatura. Isso não cabe ao empregador. Ele pode sim falar, olha, em razão desse momento de problema, de crise, eu quero preservar os meus empregados, os meus clientes, então é de bom tom que a gente faça esses exames e, enfim, tá todo mundo no mesmo barco, vamos superar isso junto. Então, esse seria o discurso. Agora, se um deles se nega a fazer, não cabe ao empregador punir por isso. O direito de privacidade tem que ser preservado. Legal. Então, falando do cara que entende de privacidade, mas é leigo total em direito de trabalho. Caso ele se negue, ele pode eventualmente ser demitido por isso? Ele pode ser demitido, mas não demitido por justa causa.
Porque o empregador, ele pode escolher quem ele quer trabalhar e não. Então, é um poder potestativo dele. Ele pode escolher se uma pessoa fica ou não. Agora, o que não pode acontecer é uma dispensa por justa causa. Entendi, né? Então, o pessoal, então eu tô chegando lá, eu, Renato, chato, o cara que se nega a fornecer qualquer tipo de informação sem que haja uma justificativa adequada, proporcional e necessária. Eu digo, ó, você não vai fazer, Tá. você não vai colocar. Você já deve ter visto, tem até supermercado aqui em São Paulo agora que condiciona a entrada no mercado à medição da temperatura. Tem um aqui no Jardins que, inclusive, está sendo feito isso. Então, eu, Renato, vou lá, digo, olha, não, você não vai medir temperatura. Ah, por quê? Porque eu não quero. Porque eu não quero, eu simplesmente não quero, eu trabalho com isso. E aí o empregador vai lá e fala, então, beleza, então você não pode vir trabalhar hoje. Olha aí, tchau, tchau. Apareceu de novo. Aí, então, o empregador, no caso, pelo que eu estou entendendo, então ele pode proibir a entrada. Ele vai dizer, Renato, então você não Sim. pode entrar hoje no meu estabelecimento. Então ele proibiu minha entrada. E aí ele vai dizer, então você vai para casa e você vai, por exemplo, no nosso caso, a gente tem a sorte de conseguir trabalhar à distância. Muita gente não consegue. E aí essa pessoa que não trabalha à distância, ela vai para casa e não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Não vai. Pode o empregado, por exemplo, descontar diária dessa pessoa, o salário dessa pessoa, quando ela faltou. Uma falta injustificada. Tá, essa pergunta é super importante, porque, na verdade, hoje, né, com o decreto, a gente só pode obrigar as pessoas a trabalharem em serviços essenciais. Então, ela pode trabalhar da casa dela, desde que tenham-se condições de trabalhar. Nesse caso, em que o empregado não se submeteu a um exame que, a princípio, foi concedido para todo mundo e todo mundo participou, eu não posso falar que um empregado, porque ele se negou, vai ser privilegiado e não vai trabalhar e ele vai continuar recebendo. Então, de novo, eu preciso pensar no bem da coletividade e se 99% dos meus empregados submeteram a esse exame e vão trabalhar, eu não posso lá, em detrimento de um que não quis ou de 1% que não quis, ser conivente com essa situação. Então, sim, eu posso aplicar uma advertência, eu posso descontar os dias de trabalho, porque o interesse coletivo prevalece sobre o interesse individual. Tá, legal mesmo. Então, beleza, vamos imaginar, então, continuando ainda nessa história do Renato fictício, tá? Então, o Renato foi lá, nem tão fictício me neguei. assim, então. Não, então, porque eu realmente, eu seria o cara que faria isso, eu seria o cara que me negaria a fazer isso. Tá. Provavelmente, se eu for numa loja aqui em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, se for querer pedir minha temperatura, eu vou dizer, não vai pedir a temperatura. E não vou dar motivo algum, vou dizer, sou cearense, eu sou lá, a gente está acostumado, a cabeça é grande, tem maior contato com o sol, então a gente vai estar quente mesmo. Mas, beleza, então estou trabalhando de casa. Eu me neguei, o meu empregador foi lá e disse, então, beleza, você vai trabalhar de casa. Eu estou numa das profissões que não são essenciais e que eu posso trabalhar de casa. E aí eu tenho em casa, eu tenho o meu computador, eu tenho o meu celular, eu tenho o meu e-mail do trabalho. A pergunta que eu faço é, nesses tempos agora de work from home, né, de trabalho à distância, quais são os limites no que o empregador pode monitorar ou saber do que o seu empregado está fazendo, seja primeiro, no equipamento corporativo. Imagina que ele me deu um notebook, ele me deu o celular e beleza. Então, o que é que ele propôs? Ele me deu as ferramentas necessárias para executar o meu trabalho. E aí o TI vai lá e vai dizer, beleza, quero saber o que o Renato está fazendo. O que é que o empregador pode e não pode? Então. Tá, pensando, então, eu ia exatamente fazer isso, separar em 2 blocos, né? Então, a pessoa que tem o computador corporativo e o computador pessoal. Então, já que você já fez essa separação, pensando no computador corporativo, nas ferramentas corporativas, o ideal é que o empregado use esses equipamentos exatamente para fins corporativos. E aí, eventualmente, a empresa disponibilizar uma política para eles, falando o que ele pode, o que ele não pode fazer, o empregado ter ciência de que o computador
pode ser monitorado, que o e-mail dele pode ser monitorado, mas o ideal que a gente aconselha é, se os empregados não puderem acessar sites, Facebook, Instagram, alguma coisa nesse sentido, que o empregador não autorize esses acessos, exatamente para proteger a privacidade do empregado que vai acessar, enfim, informações pessoais dele. Então, se o equipamento é fornecido exclusivamente para o trabalho, então que ele seja usado exclusivamente para o trabalho e para que todo o resto seja bloqueado. Tá, legal. Mas beleza, vamos continuar ainda no equipamento corporativo. Só que Tá. esse é o mundo de Alice, né? É o mundo ideal, é o mundo Sim. que a gente, nós advogados, a gente, o pessoal contrata a Yara, contrata o Batista Luz, faz a política lá de RH, que na política de RH vai ter questão de confidencialidade, vai ter questão de monitoramento, vai ter questão de proteção de dados, assim como é que é, beleza, faz parte, inclusive, da toda a estratégia de governança da empresa. Beleza, recebeu, assinei, fui lá, eu assinei o termozinho, recebi meu computador corporativo, mas ele não está bloqueado. Por exemplo, ele não está bloqueado. Eu posso acessar aqui o meu e-mail pessoal, eu posso acessar uma rede social, tá? A pergunta é, se não tiver bloqueado, e eu dei lá, eu firmei minha assinatura na política, se eu li ou não é outra coisa, né? Tá. Pode empregador ficar, por exemplo, monitorando, bisbilhotando o meu e-mail pessoal, a minha rede social pessoal? E aí? É uma dúvida bem complicada essa, porque na verdade, em regra, não pode, porque isso é pessoal, é um dado pessoal, as informações são pessoais, então não, ele não pode. Agora, é muito comum a gente observar as próprias as equipes de tecnologia, eles têm a capacidade, aí eu não entendo muito bem como é, porque é uma questão tecnológica, que eles conseguem filtrar palavras. Então, fica fácil, de alguma forma, eles fiscalizarem se a pessoa atingiu materiais que não são apropriados. Então, terrorismo, pornografia. Então, tem algumas palavras-chave que a gente consegue estipular para que aí sim seja feita uma averiguação, e principalmente nos equipamentos corporativos, né? Que a empresa pode responder por alguma questão criminal até. Então, o ideal é que não seja fiscalizados as redes sociais, os e-mails pessoais, mas é possível que a área de tecnologia filtre esse conteúdo com base em alguma ferramenta de filtro. Tá, legal. Só responder aqui a Giovana, que a Giovana falou que a câmera estava cortando minha cabeça. Giovana, que a cabeça é muito grande, aí não cabe. Aqui eu vou tentar aqui cortar um pouco, mas beleza. Tá? Isso que a Yara falou, né, essa ferramenta que a gente chama de DLP, né, que é de Data Loss Prevention. Exatamente, você pode configurar essa ferramenta para que ela tenha acesso à infraestrutura computacional, tanto do computador, quanto dos cabos, quanto de conexões, para que ela faça uma análise dos pacotes de dados de transmissão, para poder fazer exatamente isso. Então, pode ser palavras-chave, pode ser tipo de conteúdo, pode ser, então, por exemplo, em vez do empregador monitorar o meu pessoal, que eu estou, e-mail, conteúdo que eu estou digitando, ele consegue monitorar, olha, qualquer arquivo doc, ou qualquer arquivo PPT, ou qualquer arquivo PDF que passar pela minha rede, eu consigo filtrar. Eu não preciso saber se é um PDF que é uma receita que me enviaram para fazer, ou se é um contrato, mas aí consegue fazer esse filtro e depois fazer uma análise. Então, como a Yara falou, falando do lado tecnológico, né, existem ferramentas para tentar fazer esse balanceamento, né? O interesse do empregador com a privacidade do empregado. Legal. A gente vai para o outro mundo, né? O outro mundo agora, que é meu equipamento pessoal. Eu estou com meu equipamento pessoal, estou com meu notebook, estou com meu celular e a gente hoje trabalha em todo lugar, inclusive do sítio Boituva. Né? Então, a gente... no aniversário da filha. Né? Então, ela que é aniversariante, é que está indo lá, né? A mais ela que é. Ela? Depois traz ela, vai dar um tchau pra galera. Tá bom, pode deixar. Então, beleza. Vou trabalhar de casa, o empregador não me deu as ferramentas,
pelo menos de infraestrutura, mas vou continuar trabalhando. E aí? O que é Aham. que o empregador pode, quais são os limites do empregador nesse sentido? Se a gente está falando de um computador pessoal, aí realmente a gente não aconselha que seja feito esse tipo de controle, porque aí se é um equipamento pessoal, com IP pessoal, todas as informações pessoais do empregado, esse controle não pode acontecer. Inclusive, se ele acessar o computador, o e-mail corporativo da empresa, esse e-mail sim precisa ter filtros adequados e, inclusive, com essa capacidade técnica aí de averiguar as palavras que são trocadas, mas os softwares disponibilizados no equipamento pessoal, as informações que são salvas no equipamento pessoal, não, porque aí realmente é um dado pessoal, um equipamento pessoal que não deve ser fiscalizado. Legal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o Outlook instalado no meu computador, no Outlook eu estou acessando meu e-mail pessoal, ou desculpa, meu e-mail corporativo. Então, esse e-mail corporativo provavelmente vai passar pelos servidores, pela infraestrutura computacional da empresa. Então, nesse ponto, ele poderia monitorar, né? Então, o que eu faço dentro do meu e-mail corporativo, né? Então, Sim. beleza. Mas aí ele não poderia monitorar o resto das coisas que eu estou fazendo no meu equipamento pessoal, né? Ele não poderia, ó, beleza, o Renato está fazendo isso, ele está salvando as coisas aqui. Então, porque ele não... E aí é uma questão muito interessante, porque a gente fala, pelo menos na esfera de proteção de dados, a gente pergunta, mas se o empregado autorizar, aceitou, é a questão de consentimento. E o consentimento, com relação à esfera de trabalho, pelo menos pela, pelas leis de proteção de dados, né, ele sempre pode ser considerado viciado. Porque você não tem a escolha, Sim. você dificilmente vai ter a escolha de não concordar. Se não De concordar, não vai dizer, então, assinar. beleza, não vai assinar, né? Perfeito. Então, A gente usa muito esse critério na Justiça do Trabalho, né? O empregado, ele é considerado hipossuficiente. O que é isso? Na verdade, ele não tem o mesmo poder de negociação que o empregado. Não é um contrato de poderes equiparados. Porque o empregador sempre pode impor condições. E ainda que ele não imponha, o empregado, ainda que ele concorde ou que ele assine, esse com certeza pode ser um documento com vício, porque ele não tem poder, ele não tem paridade de negociação. Então, é muito comum a gente escutar isso na Justiça do Trabalho. Eu não estou falando nem só em acesso de equipamentos ou ação de documentos, mas até para mudança de políticas internas, enfim, qualquer alteração que possa ser considerada prejudicial para o empregado, ainda que ele consinta, ela é passível de nulidade, assim como essa questão da proteção de dados. Ainda que ele assine e concorde com essa fiscalização, ela é viciada. Eu não tenho a menor... legal. Legal. Yara, a gente tem uma pergunta aqui nesse quesito que é da Etiele, que ela pergunta assim, essas mesmas regras do equipamento pessoal, elas se aplicam para o meu celular pessoal caso eu instale uma ferramenta corporativa? Então, eu instalei um software no meu celular pessoal, que é uma ferramenta corporativa. Então, pode ser uma própria caixa de e-mail, pode ser, por exemplo, imagina que tem uma plataforma. Você é um vendedor, né? Você usa o seu celular pessoal, você é um vendedor, mas para realizar as vendas de tudo que está lá, você utiliza uma plataforma que é da empresa, né? Que se comunica diretamente com a empresa. Como é que ficaria isso? Então, o que é que poderia ser monitorado, o que é que não poderia? Tá, duas coisas. A primeira delas é que as ferramentas de trabalho, elas precisam ser concedidas pelo empregador. Então, se eu exijo que um empregado baixe um aplicativo no celular, o ideal é que ele conceda esse aparelho celular. Mas, hoje em dia, todo mundo tem celular e é muito comum que as empresas não concedam isso, porque é até uma economia para ela, já que o próprio empregado já tem. Nesse caso, em que o empregado baixa um aplicativo no telefone celular, a única coisa que pode ser averiguada pelo empregador é o aplicativo. Não pode verificar as informações que são salvas dentro do próprio equipamento celular, porque assim como o computador, o celular ele é um equipamento pessoal que guarda dados pessoais que não dizem respeito ao empregador. Legal, legal. Isso é muito importante, porque tem muita... a gente vê, às vezes vai conversar com algumas empresas, as empresas acham, eu posso monitorar tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho que essas linhas, essas delimitações são muito importantes. E eu vou... Falando um pouco e aí eu vou
um pouco nos limites, eventualmente, do que o trabalhador, do que o empregador pode ter aqui. Então, a questão que muitas vezes vem, que tem uma interseção muito forte com dados pessoais, é na questão da contratação, tá? Então, Tá. na contratação, vou lá e na contratação o empregador, ele quer checar os antecedentes do candidato, né? Desde os antecedentes relacionados a aquilo que tá no contrato, aquilo que está no meu currículo. Então, beleza, estudei em tal faculdade, fiz tal curso, esse aqui é meu histórico profissional. E uma outra Uhum. verificação é antecedentes judiciais, né? Que podem ser desde antecedentes criminais até mesmo antecedentes. A gente vê que tem casos que verifica ou quer verificar se você tem dívidas, né, com relação a isso. Uhum. Nessa questão de contratação, como é que fica? Quais são os eventuais limites? O pessoal tem algumas perguntas que eu vou fazer depois, mas com relação à contratação, quais são os eventuais limites que o empregador tem? Tá. Hoje em dia, embora não tenha isso previsto na lei, já tem um entendimento bem pacificado no Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal maior da Justiça do Trabalho, falando que o empregador não pode fazer esse background check dos empregados, a não ser para funções específicas, por exemplo, de segurança da pessoa que anda com arma. Mas não é possível, mas não é legalmente permitido fazer a verificação de antecedentes criminais, créditos, eventuais ações trabalhistas anteriores. Por quê? Porque você deixa de conceder ao empregado a chance de provar que ele pode trabalhar de forma adequada, independente da condição anterior que ele teve. Em casos como esse, em que é verificado que o empregado deixa de ser contratado por algum motivo criminal, ação trabalhista anterior, ou dívida, nome negativado, alguma questão nesse sentido, se o empregado descobre, ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista pedindo uma indenização pela perda da chance. E, normalmente, a Justiça do Trabalho arbitra o valor da indenização no valor de 1 a 3 salários, que é o que ele teria direito no período do contrato. E esse de 1 a 3 salários depende do cargo, da função, do motivo pelo qual ele deixou de ser contratado, e o limite de 3 salários é em razão do período de experiência que ele teria, de acordo com a lei, né? Que é 45 mais 45, máximo de 90 dias, então seria esse parâmetro que o juiz trabalhista consideraria para avaliação dessa indenização. Legal, legal. Isso e é curioso, né, que, como você muito bem disse, né, isso não está na lei, isso é uma decisão dos tribunais, né, que já Sim. reiterada, mas é muito comum a gente ver as áreas de RH, as empresas, surpresas quando a gente passa esse tipo de informação que você Sim. falou. Mas espera aí, É bem eu não posso pedir cultural. antecedente criminal, espera aí, eu não posso pedir. Tem até uma outra pergunta que foi feita aqui pelo não tem o nome, né? O perfil aqui é Conhecendo o LGPD. E aí pergunta assim, eu acho que eu vou até dividir a pergunta em 2 pontos. Primeira pergunta, eu posso exigir, por exemplo, para uma candidata um exame de gravidez? Essa é a Não. primeira pergunta. Tá. Segundo, não. Perfeito. Só que aí colocou a seguinte condição. Mas se a vaga é para uma técnica de radiologia, que trabalhará com raio-x, eu posso perguntar isso? A lei ela não abre exceção. Isso está previsto em lei, em relação ao teste de gravidez, né? Isso está previsto em lei, então não, eu não posso pedir. Mas isso, de novo, a lei fala da regra, não fala da exceção. Eu acho que todas essas funções, inclusive porque é o interesse da própria empregada, ela precisa sim comunicar, porque vai prejudicar a própria pessoa, né? Mas, enfim, isso é um caráter excepcional, que a gente precisa entender a empresa, a pessoa, a empregada, entender todo o contexto para falar. E talvez tenha até algumas políticas internas, o PCMSO, o Programa de Proteção dos Empregados, o PPRA, que estipule quais são as condições para contratação de atividades que sejam consideradas insalubres. Então, precisa entender o contexto e analisar os documentos, entender um pouco da especificidade da atividade, para a gente falar se existe alguma exceção legal para isso. Yara? Oi, tô aqui. Aqui deu uma cortada aqui, tá. Legal. Mas aí, ainda nessa linha aqui, o pessoal tá vendo várias perguntas sobre isso, tá? Tá. Eu vou até, William, sobre essa questão aqui de uso da rede da empresa,
tá? Inclusive, eu não sei se você chegou agora, a gente tratou sobre isso, né? O empregador, ele pode sim monitorar a rede da empresa, mas ele não pode, mesmo na rede da empresa, monitorar meus acessos a serviços pessoais. É por isso que a gente até falou de uso de DLP, de Data Loss Prevention, que é uma medida tecnológica que tenta fazer esse balanceamento entre o interesse de monitoramento legítimo do empregador com a privacidade do empregado. Ainda, Yara, o Bernardo perguntou sobre essa questão do background check, é o seguinte: e se a pessoa der o seu consentimento para que seja feita o background check, né? Como ele disse que algumas empresas fazem. Mesmo assim, Sim. se der o consentimento, as empresas podem fazer esse monitoramento, podem fazer essa verificação? Ainda que tenha o consentimento, esse consentimento ele não vai ser considerado válido, de novo, porque os empregados eles não têm paridade de negociação. É um contrato que a gente não negocia no mesmo patamar, né? O empregador ele tem poderes a mais e pode eventualmente impor certas funções. Então, ainda que o empregado consinta, esse consentimento não é válido. Se a pessoa deixar de ser contratada por algum motivo desses, por ter dívida, por exemplo, ela pode sim entrar com a ação e pedir essa indenização. Legal, Exceto, é legal. importante falar da exceção, tá? Porque quando a gente fala, hoje em dia, né, a reforma trabalhista trouxe uma possibilidade, uma figura do superempregado, que são aqueles empregados que ganham mais do dobro do teto da previdência, que é R$ 12.212, e que tenham graduação. Então, se os empregados tiverem graduação e tiverem um salário maior do que R$ 12.500, é possível sim que esse consentimento seja considerado válido. Ah, interessante. Isso aí eu não confesso, você era que eu não tinha, realmente não sabia. Até vou falar aí para o professor Bruno Bione, que é nosso papo do consentimento, sobre essa informação aí. Legal. Então, pegando um pouco ainda, esse pessoal está bem interessado sobre a questão e fizeram algumas perguntas que envolvem ainda monitoramento e penalidades do empregado. Então, o Bruno Barbosa, ele perguntou assim, ó, a gente falou de ferramentas de instrumento corporativo, ele falou de uma de política de BIOD, né, de Bring Your Own Device. Né? Então, você pode falar um pouco aí sobre o que são essas políticas de Bring Your Own Device e, eventualmente, qual é o conteúdo delas, o que é que elas ajudam o empregado e o empregador? Tá, essas políticas são bastante. A gente trabalha bastante com a equipe de proteção de dados lá do escritório para a revisão dessas políticas. A ideia é que essas políticas tragam as informações que podem ser acessadas, as informações que vão ser. Que podem ser. Os sites que podem ser acessados, quais são as responsabilidades das partes dentro da corporação no acesso de conteúdos impróprios. Enfim, a gente coloca muitas questões relacionadas à confidencialidade, à responsabilidade, enfim. É um documento, ele é bastante customizável de acordo com o tamanho da empresa e com as responsabilidades que ela pode arcar, mas é um documento bastante importante para que sejam aparadas eventuais arestas numa relação entre empregado e empregador. Legal. E tem uma pergunta que foi feita, que é uma pergunta bem interessante aqui, que foi feita pela dessa Suzuki, me corrija aí. Ela falou, beleza, legal, entendemos os limites do que o empregador pode monitorar, e se eventualmente o empregador ultrapassar esses limites? Tá? Então, beleza, fui lá, monitorei o e-mail pessoal do Renato, monitorei a rede social do Renato, vi que ele estava lá conversando com a Yara, mandando direct ou alguma outra coisa, vi que ele mandou e-mail para a mãe dele em horário de trabalho. E aí, se for evidenciado que ele ultrapassou os limites, quais são as possíveis penalidades para o empregador? Tá. O empregado pode entrar com uma reclamação trabalhista. Eu estou falando de empregado regido pela CLT, tá? É importante a gente pontuar isso, porque se a gente estiver falando de prestadores de serviços, fornecedores, aí é uma outra esfera. Mas para os empregados que são regidos pela CLT, se eles tiverem a intimidade e a privacidade invadida, eles podem entrar com uma reclamação trabalhista pedindo indenizações por danos morais. Tá, legal. Beleza. William fez uma pergunta aqui, Yara, se seria possível compartilhar o modelo de documento de política da empresa, tá? William, o que eu convido você a entrar aqui no site do Batista Luz Advogados, e tem muito material lá sobre esfera trabalhista. Ixi, por algum motivo eu fiquei sem som. Tá, eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo?
Alô? Acho que eu vou precisar sair e vou ter que entrar E de entra de novo, novo. porque eu tô sem som. Tá bom. Sai e entra de novo, eu te coloco. Espera aí só um minutinho que eu vou entrar de novo, tá? Espera um pouquinho aí, galera, que a Yara já tá voltando. Tá? Essa questão de estar no sítio aí, mesmo que a maioria de nós talvez que preferisse estar no sítio agora, ajuda. William, então fica aqui, enquanto a Yara está voltando, fica o convite aí, se entrar, tá? No Bastidores de Advogados, que pode ter muitos desses materiais. Deixa eu colocar a Yara aqui de novo. Oi. Yara, você pode, o William está perguntando, já que ele consegue achar no site do escritório, material do escritório, sobre essa questão de produção de dados trabalhistas. Você quer falar para o pessoal um pouquinho? A gente tem bastante material disponibilizado lá no site do escritório. Acho que vale a pena, talvez, se ele puder mandar um e-mail para a gente compartilha com ele o que a gente tem. E aí, se ele precisar de ajuda, a gente ajuda. Claro, vai ser um prazer aí ajudar. E qual é o site aí, só para falar para a galera? baptistaluz.com.br. Legal. Será que eu consigo Legal, escrever aqui? Tá, enquanto você fala aí, eu escrevo para a galera. Porque eu tenho ainda mais umas duas perguntinhas para você, que a gente tem mais 10 minutinhos. Beleza, Tá, vamos voltar aqui para... Beleza, obrigado. Vamos voltar aqui para Corona. Tá? Vamos voltar para coronavírus, para Covid-19. Legal. O empregado testou positivo para Corona. Dá tchau pro pessoal, ó. E aí? Ó, esse é aniversariante. Tá, parabéns. E quem é a amiguinha aqui? Vai lá, Lili. A mamãe já vai lá. Rapidinho, só um pouquinho. Desculpa, gente, é que elas estão carentes. Ah, legal. Mas então vamos lá, para você já ir, umas 10 minutinhos para você ir lá. Tenho duas perguntas aqui. Imagina. Obrigada. O empregado foi lá e testou positivo para corona. Testou positivo para Tá corona e informou isso ao empregador, até porque ele teria que justificar a sua ausência, né? Ele teria que ficar 14 dias em quarentena, que é a recomendação dada pelo Ministério da Saúde e pela OMS. Tá O empregador, de posse dessa informação, acho que a primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: ele pode divulgar essa informação? Ele pode, por exemplo, olha, o Renato, ele pode informar para a empresa, para os outros empregados, até para tentar a questão de distanciamento social. Ele pode informar o Renato. Eu queria saber. Tá. Na verdade, é uma obrigação do empregador falar que teve um caso de corona, né? Porque ele precisa preservar todos os empregados, os familiares, enfim, todo mundo que está ao redor. O que não pode é divulgar o nome da pessoa contaminada, para não expô-la e não gerar nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de comportamento que não seja agregador, né? A ideia é manter a privacidade de todo mundo para que a gente mantenha um ambiente de trabalho saudável, amigável com todas as pessoas. Então, sim, a gente tem que comunicar que teve um caso positivo, mas não divulgar o nome do colaborador infectado. Legal, boa. Até porque eu já vi, infelizmente, já vi isso acontecer. Tá? Até na nossa Faria Limer aqui, nossa Faria Limer em São Paulo, aqui no mercado financeiro, a gente já viu, inclusive, sair em jornal. Né? Então, isso já aconteceu. O nome da pessoa? Sim, lá no... eu não vou nem dizer onde isso aconteceu, porque senão todo mundo aí acaba com a anonimização, né? Com a anonimização dos dados pessoais, mas eu vi acontecer, saiu o nome, aqui em São Paulo, saiu o nome especificamente da pessoa, no jornal. Nossa! Mas, beleza. Então, beleza, o empregador não vai divulgar, né, o nome da pessoa, não vai divulgar, vai informar que houve um caso de teste positivo, mas ele está com a informação consigo. A pergunta é para você. Tá? A gente vai, galera, já aí, ó. E quem na empresa... Oi. Quem na empresa pode acessar essa informação? Quem na empresa pode ter acesso a essa informação? E segundo,
é obrigação da empresa informar as autoridades sanitárias e de saúde que teve um caso, e nesse caso, se ela tiver a obrigação, tem que informar o nome da pessoa e endereço e mais dados da pessoa? Tá, essa pergunta é muito importante pelo seguinte motivo. Eu falei, olha, não pode divulgar o nome da pessoa, né, que está contaminada. Mas vamos supor que a pessoa divide uma sala com outras 4. Não pega assim, ó. Peraí, filha, só um minutinho. Precisa dividir... Ela me deu uma flor. Ah, que Precisa linda. dividir a sala com outras 4 pessoas, ou tiveram um contato muito próximo com outras pessoas. Então, para esse grupo reduzido de pessoas, a gente aconselha que seja feita uma reunião, ainda que de forma individual, para falar, olha, seu companheiro de trabalho testou positivo, talvez seja prudente você fazer um exame ou ficar em isolamento por esse período, para preservar a sua saúde e a saúde da sua família. Então, isso é uma coisa. Para as pessoas que tiveram contato direto, é possível sim a divulgação em caráter confidencial, claro, deixando essa informação bastante em evidência. Então, é possível. Em relação à comunicação à autoridade, o que eu vi e que eu assisti durante essa semana é que quando a pessoa testa positivo, o próprio teste positivo ele já é linkado com as informações do governo. Então, a pessoa traz a informação para o empregador já com o Ministério da Saúde tendo ciência. Mas se não tem ciência, é sim uma obrigação do empregador comunicar às autoridades para que as medidas necessárias sejam tomadas. Para que conste, inclusive, lá no índice de positivo, né? Legal. E dentro da empresa, quais são as áreas da empresa que podem ou que precisam, né, ter acesso a essa informação individualizada? Quem for. Normalmente, as empresas centralizam isso em uma pessoa do RH. Porque a pessoa do RH já tem ciência de dados que são considerados sensíveis. Salário, histórico de prontuários médicos, enfim. Mas acontece que algumas empresas optam por levar isso e guardar isso só com a diretoria, ou quando as empresas são muito pequenas, o administrativo é pequeno, só com o dono da empresa. Depende muito das políticas internas, do tamanho da empresa, das pessoas que trabalham internamente. Mas, em regra, por alguém do RH, ou se a empresa for muito pequena, pela diretoria ou pelo dono da empresa. Entendi. A Etiele fez uma pergunta aqui sobre esse tema. E se a empresa ocultar, né? Imagina que a empresa, ela não vou ocultar essa informação porque eu tenho medo até de reputação, imagem, alguma outra coisa. Essa empresa, de alguma forma, ela pode ser sancionada, penalizada? É importante falar que principalmente depois da lei, quando a gente fala que testou um caso positivo interno lá dentro da empresa, as pessoas precisam ser afastadas ou ser mantidas em quarentena por um determinado período, ou até em isolamento, dependendo do contato. E aí veio esse monte de medida provisória nova aí falando que se ficar comprovado que o empregado foi contaminado no ambiente de trabalho, isso pode ser equiparado a acidente de trabalho se ficar comprovado o nexo causal, ou seja, o motivo da doença e a contaminação em si. E se ficar comprovado que a contaminação ocorreu no ambiente de trabalho, isso gera várias responsabilidades para a empresa. Inclusive, o empregado passa a ter direito de uma estabilidade de até 12 meses no trabalho. Quer dizer, até não, no mínimo 12 meses de trabalho, porque dependendo da convenção coletiva, essa estabilidade pode ser estendida. Além da estabilidade no emprego, o empregado vai passar a receber um benefício previdenciário, então o empregador pode ser acionado numa ação de regresso para pagar os benefícios previdenciários para reembolsar o INSS. O FAT, que é aquele fator acidentário do trabalho, pode ser majorado. Pode ter uma indenização numa ação judicial pedindo danos morais, pode ter rescisão indireta. Então, assim, é uma responsabilidade social do empregador sim comunicar, e se ele não comunicar, várias questões jurídicas, financeiras podem ser acarretadas por ele. Legal, boa. O Davi, o Davidson, aqui, ele perguntou, e esse protocolo que hoje está sendo, que você mencionou, para a Covid-19, ele é o mesmo protocolo para outras doenças contagiosas? Como é que funciona normalmente em outras épocas, né? O coronavírus, ele tem uma transmissibilidade muito rápida. Então, é muito complicado para essa doença específica a gente falar que teve uma contaminação no ambiente de trabalho. Então, eu acredito que comprovar juridicamente esse nexo de causalidade ele é muito difícil, a não ser que o empregador realmente tenha sido muito omisso, não tenha
feito campanhas de conscientização, não tem observado a quarentena, ou tem realmente exposto as pessoas a risco. Mas esse caso, se a pessoa foi contaminada por qualquer doença durante o trabalho, seja no horário de trabalho, numa viagem a trabalho, isso é sim considerado, é equiparado a acidente de trabalho e gera todos esses reflexos que eu falei: estabilidade, aumento do FAT, ação de regresso, ação judicial, pedido de indenização, rescisão indireta. Tá, legal. Bem, Yara, a gente chegou aqui ao nosso... Vamos te liberar aqui. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Essa aqui é a Letícia. Oi, Letícia. Mas essa não é aniversariante. Ah, mas vai comer o bolo, né? Vai. Tá, vai. Tá, Yara, então acho que aqui eu quero te agradecer novamente aqui, tá? Contar aqui conosco, por tudo isso, tá? Então, como todo mundo pôde perceber, existe uma interseção muito forte entre direito do trabalho e direito de proteção de dados, né? Um trabalho que a Yara tem feito muito fortemente com o time de proteção de dados do Batista Luz Advogados, tá bom? Eu fico aqui, aproveitando o pessoal tá aqui, fica aqui alguns informes, né? Fica aqui o convite para acompanhar o nosso Insta para poder as próximas lives. Então, semana que vem, meio-dia, nós teremos uma outra live, iremos divulgar no começo da semana um tema sobre isso. E também aqui uma novidade, a gente vai lançar agora em maio, no dia 13 de maio, nós teremos um módulo complementar, que será, não é ainda trabalhista, é um módulo complementar sobre investigações criminais e proteção de dados, com a professora Jaqueline Abreu, e ela vai mencionar muito do que está acontecendo hoje, questões de proteção de dados, limites de vigilância do Estado, mas que as repercussões na esfera criminal. Tá bom? Acho que a Yara, ela passou aí nas mensagens o endereço do site do Batista Luz Advogados. Quem quiser entrar lá, mandar mensagem para a Yara, tudo, fica aqui, tá beleza? Yara, obrigado a todo mundo. Curtem o resto do feriado, curta aí no limite a sua quarentena e fica o último recado, fique em casa, galera. Valeu, obrigado. Obrigada pelo convite, Renato. Obrigada, pessoal. Fico aqui no aguardo do e-mail de vocês lá no Batista Luz Advogados. Obrigada pelo convite e até a próxima. Valeu. Ótimo. Tchau.